Boa tarde, companheiros, companheiras, estudantes, convidados. Boa tarde, Francisco e Sandra, companheiros do BOR, Partido Operário Revolucionário. Fico feliz de estar aqui representando o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado nessa discussão que vem por ocasião da passagem dos 75 anos do assassinato de Leon Trotsky. Antes que a gente imagine que uma discussão escolástica, acadêmica, desconectada da nossa realidade, eu queria apenas trazer um elemento aqui que talvez diga a vocês o significado de Trotsky na vida da gente, né? Na vida das lutas, nas greves, nas lutas dos trabalhadores. Nós estamos numa greve que está chegando a 100 dias e neste contexto, né, nas últimas semanas, a nossa greve tem sido ameaçada por um contingente de professores e estudantes conservadores que não participaram de nenhum movimento, de nenhum evento ligado à greve e que mal participaram das assembleias e que agora acham que a greve deve acabar, né, de uma vez por todas, de uma forma ou de outra, pela Assembleia ou por fora da Assembleia. E uma dessas pessoas disse, né, ela dizendo que o comando de greve tinha uma série de problemas, né, que o comando de greve era despótico, tirano, que ele inibia uma lógica greve e as assembleias, que inibia os professores. Né? Imagine vocês que participam das assembleias, se alguém fica inibido de participar das assembleias. Eu fico inibido de participar das reuniões do meu departamento, não das assembleias. Né? Eu fico inibido de participar das reuniões de congregação. Aquelas sim, me ferem o fígado, e não as das assembleias. Imagine vocês que o profundo problema que há nessa análise. Mas uma dessas pessoas, dizendo isso, fazia uma análise do comando de greve, e essa pessoa dizia que no comando de greve tinha 13 pessoas do PSTU, o comando de greve era formado por 13 militantes do PSTU, 3 do PT, 2 do PSOL e o resto de independência. O que ele estava querendo dizer com isso? Dizer onde foi que ele extraiu essa impressão. Essa impressão, apesar do profundo equívoco que está contido nela, é uma pessoa que não tem a mínima ideia do que está acontecendo no comando de greve, nem como ele se compõe, nem como ele se conforma, nem as divergências que nós temos lá, nem os grupos que estão no comando de greve, ela denota um impressionismo que está presente em parte da sociedade, né, que diz que aqueles mais lutadores, aqueles mais evidenciados nos processos de luta, estão vinculados a uma tradição. O PSTU aparece por acaso, podia ser qualquer outra organização. O PSTU aparece porque é, no Brasil, a organização trotskista mais importante, a maior organização trotskista, mas podia ser outra organização citada como tal. Esse impressionismo deriva do fato de que esta pessoa acha que para uma greve se manter por 100 dias só pode estar sendo dirigida por pessoas do PSTU. Na verdade, só pode estar sendo dirigida por trotskistas. Uma greve que se mantém nesses termos de disposição, nesses termos de vontade de radicalização, ainda que essa radicalização não se efetive, só pode ser obra fruto de uma intervenção de trotskistas. O que eu estou querendo dizer é que os trotskistas, apesar de muito pequenos, onde quer que atuem, se agigantam, parecem muito maior que a missão. Se a gente for contar aqui os números das nossas organizações, do ponto de vista numérico quantitativo, as nossas organizações são organizações muito pequenas. Mas, do ponto de vista da sua intervenção política, são organizações gigantes. Porque se agigantam nos processos políticos. Porque representam para a maioria dos trabalhadores e para essas pessoas que às vezes não estão sequer fazendo parte da greve, que aquilo só pode se manter por força da presença de organizações com esse nível de compatibilidade com essa disposição. Bom, discutir a passagem dos 75 anos da morte de Trotsky, o legado que Trotsky deixa para a gente, uma parte do trabalho que o Francisco já fez, então vou me isentar de dizer algumas coisas, talvez dando em detalhes algumas informações que me parecem importantes. Coloca para nós, trabalhadores, nós, juventude, nós, negros,
nós, setores de LGBT, nós mulheres da sociedade, que não é possível transformar o mundo sem objetivar essa perspectiva de transformação numa dimensão estratégica. E essa dimensão estratégica que nós temos para oferecer à maioria dos trabalhadores e desses setores que eu citei aqui, ela passa pela necessidade de reconstruir o Partido da Revolução, o Partido Internacional da Revolução, portanto a Quarta Internacional, e passa por reconstruir no seio dos trabalhadores a possibilidade de que essa bandeira seja empunhada pela maioria no espírito dessa transformação. Quando, em 1940, em 20 de agosto de 1940, Trotsky foi atingido pelo agente stalinista na cabeça, o stalinismo acreditava que estava derrotando definitivamente o trotskismo. Obviamente que o trotskismo não morreu com Trotsky, sobreviveu ao stalinismo, e, diferentemente do próprio stalinismo, que foi remetido à lata de lixo da história. Não sei se vocês assistiram o documentário que passou há algumas semanas na TV Brasil, um documentário dividido em duas partes, Trotsky e a lata de lixo da história. Assistiram isso? Esse documentário, em dois episódios, em 2 semanas. O stalinismo, apesar de vitorioso diante da figura de Trotsky, o stalinismo foi remetido hoje à lata de lixo da história. E não há uma outra forma de reconstruir a luta pelo socialismo, senão reconstruindo o Partido Internacional da Revolução, que é a Quarta Internacional, e o programa trotskista dessa revolução. Então, quando Trotsky agonizava nas suas últimas horas, Trotsky expressava um profundo otimismo de que a obra mais importante dele tinha acabado de ser reconstruída e que ainda estava por se realizar. Naquelas poucas horas que lhe restavam, Trotsky morreu no dia 21 de agosto, Trotsky dizia que a maior obra da vida dele não tinha sido a Revolução Russa, mas era a construção da Quarta Internacional, porque esta sim poderia permitir que a Revolução Russa se salvasse de si mesma e a humanidade, enfim, construísse o caminho da liberdade. Mas a trajetória de Leon Trotsky foi uma trajetória atravessada por imensos desafios. Uma parte dele já foi dito aqui por Francisco, e eu vou falar das organizações trotskistas, do que significa o trotskismo depois de Trotsky, mas ainda preciso falar um pouco também da própria figura histórica de Trotsky. O marxismo de Trotsky não era de maneira nenhuma um marxismo ortodoxo. Pelo que Francisco disse aqui na última parte da sua fala, se Trotsky acreditasse, como acreditava a maioria dos marxistas do seu tempo, que a revolução, para ser realizada no país, precisava encontrar esse país no pleno desenvolvimento das suas forças produtivas sobre o capitalismo, para que somente a partir daí o socialismo fosse alguma coisa possível, Trotsky não seria a figura necessária, possível para a construção dessa revolução. O marxismo de Leon Trotsky foi, portanto, um marxismo que desafiou os próprios elementos que estavam indicados pelo marxismo em Marx, e muito mais do que em Marx, que já antevia a possibilidade de que as condições necessárias para o desenvolvimento do capitalismo não precisavam necessariamente passar pelo desenvolvimento econômico deste capitalismo. As condições necessárias para a Revolução Socialista não precisavam necessariamente passar pelo desenvolvimento pleno das forças produtivas sobre o capitalismo. Marx já intuía isso nos seus últimos escritos, quando Marx troca correspondências com os Narodnik russos, os chamados populistas russos, que começavam a ler Marx e começavam a encontrar em Marx elementos que davam consequência às organizações que, dispersas pela Rússia, começavam a pautar a transição ao socialismo. O problema é que a Rússia não tinha sequer feito a transição plena ao capitalismo. Então, em que circunstância a Rússia podia saltar esta etapa da história e passar de um país ainda profundamente vinculado ao feudalismo,
né, de que maneira esse país podia saltar essa etapa do capitalismo e se tornar socialista. Os próprios russos, os Narodnik, tinham profunda desconfiança de que isso não era possível. E os primeiros leitores de Marx na Rússia, os primeiros leitores do Capital, o Capital foi traduzido, a primeira língua estrangeira que o Capital foi traduzido foi exatamente na Rússia. Foi publicado na Alemanha, depois na Inglaterra, Marx vivia na Inglaterra, publicou em alemão, né? E depois a primeira língua fora da Inglaterra, da Alemanha, foi a língua russa, em 1872, por um Narodnik Danielson. E a tradução do Capital e a leitura do Capital pelos russos dava a impressão de que o modelo de desenvolvimento histórico que Marx tinha detectado na Europa Ocidental deveria necessariamente, fixem essa expressão, necessariamente, necessidade, o modelo de desenvolvimento histórico que tinha se realizado na Europa por força da necessidade histórica, ou seja, a história caminha por forças que passam por fora da vontade dos indivíduos. Então os russos, quando veem essa dimensão de força que é absolutamente objetiva aos seres humanos, não é subjetiva, não é parte da vontade humana, eles se impressionam e se desafiam a indagar Marx se efetivamente a Rússia cumpriria aquela etapa de desenvolvimento histórico e, portanto, perguntam se a Rússia iria cumprir uma etapa capitalista longa e se valia a pena lutar da forma como se lutava na Rússia pelo socialismo, ou seja, era possível lutar pelo socialismo num país em que as condições necessárias para o socialismo ainda não são dadas. E Marx, nos últimos escritos que ele começa a desenvolver nos anos 70, ainda no curso da escrita do Capital, né, ele está cheio de preocupações, a obra principal dele está sendo elaborada, ele tinha publicado o primeiro volume do Capital em 1867, né, e isso é publicado lá na Rússia, né, o Capital, e provocado pelos russos, Marx responde que o modelo que ele encontra na história da Europa não necessariamente é um modelo que vai se cumprir em qualquer circunstância por obra da necessidade histórica. Havia essa possibilidade efetiva da Rússia se transformar em um país capitalista, mas se as forças revolucionárias da Rússia interditassem esse caminho ao capitalismo, não era por força da necessidade histórica que o capitalismo ia se implantar e se desenvolver num longo espaço de tempo até criar condições para o socialismo.